E aí galera, beleza? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tamanho do terrário adequado para o seu animal. Muita gente quer o terrário do tamanho do animal, muita gente quer um palácio para o animal, mas até quanto isso é bom e o que é ruim? Vamos dar uma conferida em alguns terrários que eu deixei assim, sem nada dentro, para você ver o tamanho do animal com o tamanho do terrário, para vocês terem uma certa noção do que eu estou falando. Siga aí. Então, galera, esse é o terrário do Getúlio, certo? Eu tirei todas as coisas de dentro, tirei a bacia de água dele aqui e tudo, para vocês terem uma ideia do que é o tamanho do animal com o tamanho do espaço dele. Olha só, a gente tem um terrário de 2 metros de comprimento. Tem aqui uma trena. Só falta eu aprender a usar, mas tudo bem. O terrário ele tem 2 metros, certo? O animal ele tem 2,20 m. A largura do terrário é de 58 centímetros. Aí você olha o tamanho do animal ali, que é o Getúlio, tá vendo? E o tamanho do terrário dele. O Getúlio é um animal de 2,20 m. Você acha que esse terrário está pequeno para ele? Outro terrário aqui de modelo, ó, é o da Natasha, tá? É um animal de 90 centímetros, é quase 1 metro, tá? E ele está nesse terrário que era um aquário, um aquaterrário antes, né? Olha só, 80 centímetros. 80 centímetros por 35 centímetros. Aí o tamanho do terrário da Natasha, tá? Você acha que é um terrário pequeno para ela? Então, galera, como vocês puderam ver, os habitats de cada um dos que eu mostrei, da Natasha e do Getúlio, eles parecem até ser grandes para o tamanho do animal, apesar de ser do tamanho do animal, entende? Então, a recomendação para a sobrevivência é de 1/3 do tamanho do animal. Se o animal tem 3 metros, por exemplo, ele pode viver em 1 metro. Sim, realmente ele pode viver em 1 metro, né? Mas não é o que nós como pets, gostamos de fazer. A gente gosta de dar um pouquinho mais. Esse de 1/3 do tamanho do animal serve para aqueles que fazem a criação, né, comercial. Fazem aqueles criadores em gavetas, sabe? Aqueles racks assim. Então, isso é perfeito para esse tipo de pessoa, ok? Para nós que tratamos mais como pet, os animais, assim, que gostamos de estar junto e tal, então eu acredito que metade do tamanho do animal já é mais do que suficiente, tá? Assim, já tá de bom tamanho. Ah, Celso, o Getúlio, ele ficaria em um terrário com 1 metro? Poderia ficar, mas ele tá no de 2 e eu acho que num terrário de 1,5 m, 1,20 m, ficaria perfeito para esse tamanho que ele está hoje, tá? O terrário grande faz mal para o animal? Pode fazer sim, tá? Pode fazer mal porque é mais difícil de controlar a umidade e a temperatura, beleza? Isso é muito mais difícil, né? Então, você não controlando isso, você já faz o animal perder o apetite, faz o animal ficar mais arredio, mais nervoso, porque ele fica territorialista, entendeu? Ele acaba desenvolvendo essa atividade meio assim agressiva de proteger o espaço, porque daí, por exemplo, você vai montar um recinto, você está entrando na casa dele, você está entrando na área dele, né? E no terrário não, a gente não entra no terrário, a gente tira o animal do terrário, né? Mas a gente não está lá, então ele não vê que a gente está lá, entende? É uma coisa bem de instinto mesmo do animal, tá? Que ele entende como invasão ou não. E isso daí é muito o que separa o selvagem do de cativeiro, tá?
Porque o de cativeiro, ele tem pouco espaço, ele é super sedentário, entende? Ele não aguenta ficar andando muito tempo, ele cansa rápido, entende? Então ele não precisa de um espaço muito grande, tá? Tem gente que gosta de fazer recinto, né? Mas o recinto você perde contato com o animal perde contato com você e acaba desenvolvendo a agressividade, tá? Ele acaba ficando um animal mais assustado, um animal que foge mais do contato, é um animal que vai passar mais tempo escondido do que exposto, entendeu? Então, realmente, eu não recomendo terrários grandes demais, como assim também não recomendo terrários pequenos demais. Abaixo de 1/3 do tamanho do animal, eu não sou a favor mesmo, tá? E em alguns casos, por exemplo, a jiboia, a sucuri, que são animais mais corpóreos, né? Tem uma massa maior, então é claro que eles precisam de uma largura maior também, entendeu? Não é só o comprimento que conta, a largura também é interessante. Beleza, galera? Outra coisa, só para falar, eu comprei um terrário de 2x1 para uma jiboia, só que vai vir filhotinho, eu posso colocar ela lá? Recomendo não colocar, tá? O terrário tem que crescer junto com o animal. Se você pegou lá uma baby lá 30, 40 centímetros, coloca num pote de 40, 50 centímetros no máximo, entendeu? Já vai ser grande, ele vai aprender a viver em cativeiro, entende? Você vai estar ensinando o animal a viver isso, a se ficar mais manso, entendeu? Essa parte de deixar o bicho manso conta não só com o manuseio, mas o terrário dele é muito importante, tá? Então, assim, pra galera, só pra repetir, no mínimo 1/3 do tamanho do animal. Eu não deixo 1/3, eu gostaria de fazer pelo menos metade do tamanho do animal. Um pouquinho mais da metade para mim já tá ótimo, mas assim, 1/3 já é aceitável para ele sobreviver, tá? E nada que passe do tamanho do animal, porque ele pode desenvolver atividade agressiva, vai ficar mais difícil o controle da umidade, o controle da temperatura local, entendeu? Então eu recomendo pra galera assim, um tamanho médio assim, do tamanho do animal, tá? No máximo do tamanho do animal, para você ter assim uma resposta boa, uma resposta positiva quanto à agressividade, quanto à temperatura, tal, que isso vai influenciar na vida do bicho também. Beleza, gente? Até a próxima. Fiquem todos na paz aí.